Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, temos confiança que o Senhor tem trazido até nós a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, porque essas virtudes te são peculiares, ó Pai. Então, queremos desfrutar das tuas virtudes que estão derramadas sobre nós. Obrigada porque tu és bom, obrigada porque tu és misericordioso. Obrigada, Senhor, porque tu tens guardado as nossas vidas, tens enchido as nossas lâmpadas com óleo do teu Espírito e tu tens feito a nossa vida florescer. Obrigada porque como ramos, ó Deus da glória, bem ligados a ti, Senhor, estamos dando frutos e tu estás nos limpando, tirando aquilo que é morto, tirando aquilo que não serve, aquilo que não presta. Obrigada pelo mover do teu Espírito Santo que nos santifica e traz a luz de Cristo a nosso favor. Obrigada porque a cada dia mais podemos ser mais parecidos com o nosso Cristo. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos aqui nessa semana falando a respeito da história da continuidade de um geracional. Nós começamos ali na segunda-feira, eu achei que iria falar apenas de José, mas o Senhor está falando a respeito de um zelo, de um cuidado, de um propósito para com as nossas vidas, para Ele trazer a continuidade daquilo que Ele tem chamado a igreja e seus filhos para serem e fazerem. Hoje mesmo, assistindo nosso apóstolo Éder Gregório, às 6 da manhã, ele estava falando a respeito que, dentro daquilo que é Eclesiastes, a revelação que o Pai deu para ele é que é necessário que o povo de Deus entenda o poder da transferência, o poder de levantar um geracional ativo na presença de Deus, um geracional que continue propagando o nome do Senhor enquanto o sol durar, não é? E então, a confirmação para nossas palavras, tendo em vista que somos filhos de uma visão, como ele é também filho da visão que Deus colocou. Então, estamos muito felizes com a confirmação dessa palavra para nós, como igreja, como filhos, como noiva do Cordeiro, na preparação da volta de Cristo, nos preparando para a volta de Cristo, para que ele se encontre conosco nos ares e verdadeiramente nós possamos ouvir o som da trombeta quando assim o Senhor desejar, que estejamos prontos, estejamos atentos, estejamos limpos, estejamos cheios de fé, não é? E nessa temporada estamos tratando a respeito de algo chamado medo, incredulidade, os percalços do caminho daqueles que querem fazer aquilo que Deus mandou. Nós começamos com o José recebendo uma incumbência da parte de Deus de trazer alimento e brilhar onde quer que ele estivesse. E ele cumpriu isso de maneira poderosa. E ali, antes da sua vida passar, verdadeiramente Deus veio e trouxe uma cura sensacional para a vida de José. E é isso que cremos. Nós cremos que Deus, sim, Ele pode nos curar, pode nos usar, pode levantar a nossa vida para o governo, porque é essa unção que Deus deixou para nós. Jesus deixou uma unção para nós, e até nesse capítulo aqui, depois vamos gastar um tempinho falando sobre isso, a respeito das 3 unções que Jesus deixou para nós. E nós vamos ver aqui que dentro de Segundo Crônicas, nós vamos ver esses dons ministeriais estabelecidos, esses dons estabelecidos ali de uma maneira a dar direção a um povo, a trazer paz para um povo, a trazer o livramento para o povo. E nós, como filhos de Deus, às vezes estamos mancos nessa unção, nessa liberação profética que Deus tem para nós, porque aquilo que vemos Deus fazer, aquilo que ouvimos Deus falar, é o que nós temos que replicar na terra. E às vezes estamos tendo derrota na nossa caminhada com Cristo, porque não estamos vendo o que verdadeiramente o sumo sacerdote, o que o Deus de amor, o que o Pai tem preparado para as nossas vidas. Então, que o Senhor hoje possa abrir os nossos olhos espirituais e nos levar a esse entendimento. Estou escrevendo uma história através de você, que é meu filho. Junte-se a mim nos lugares celestiais, junte-se a mim na sala do trono, junte-se a mim no Santo dos Santos, para que você ouça a minha voz e replique aquilo que eu estou falando. Eu estou falando grandes coisas nesses dias para a sua vida, para a vida geracional da sua casa, da sua família, do povo ao qual eu tenho colocado ao teu redor, e eu quero que você junte o teu povo, junte a tua casa e levante para mim aquilo que são sacrifícios de adoração, confiando no meu nome. Eu executarei livramento.
Então, assim como José, ele passou por vários tipos de investidas na sua caminhada com Deus, até chegar naquele lugar máximo que Deus o tinha para ele, não é? Ele estava exercendo aquilo que Deus falou. Então, hoje, onde você estiver, pastora, mas é só na minha casa, eu e meu esposo, governe. Pastora, mas é só lá na escola onde eu trabalho, governe. Pastora, mas só sou eu e eu mesma, governe. Então, o Senhor, ele tem prazer em nos trazer libertação. Cristo não quer ter morrido em vão, onde as feridas dele, onde aquilo que ele sofreu seja anulado, não é? Ele está esperando que o povo dele creia naquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, coloque em prática e comece a viver em vida uma vida melhor, uma vida de maior satisfação, uma vida mais leve, mais suave, mais de acordo com o reinado que Deus deixou para nós na terra. Gosto sempre do versículo que está lá em Romanos: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Nós recebemos uma abundante graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não importa o tamanho, a extensão, a quantidade de pecados, não importa a abundância, a multiplicação dos nossos pecados. Nós recebemos também a abundância da graça e recebemos o dom da justiça, o qual é Cristo. Eu sou injusto e morro por eu sou justo e morro por você que é injusto. Então recebe o dom da justiça que está em mim. Você vive, o salário do pecado era morte, mas porque eu me fiz injustiça, porque eu me fiz pecado, você pode ir e viver. E não é apenas algo que é lá no céu. Eu quero que você traga o céu para a terra. Por isso, Jesus fez a sua oração ali, ensinou os meninos a orarem e a dizer: Pai nosso que estás nos céus, não é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Então, Jesus nos ensinou isso, ensinou esse fundamento. Então, dentro dessa palavra de Romanos, ele fala: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, que sou eu mesmo, o Cristo, vindo em carne para salvar vocês, eu quero que vocês reinem em vida, através de mim, que sou o Cristo redivivo. Então, há um governo, há um reinado para nós, uma igreja que reine, uma igreja que governe. Lembre que quando o meu esposo foi conversar com os apóstolos ali, o apóstolo Éder Gregório o indicou para conversar com o apóstolo José Garrido, depois de ouvir todas as coisas que o pastor Alexandre tinha para falar, ele começou o seu questionário e perguntou para o Alexandre: como está a vida sua ministerial? Um fracasso. Como está a sua vida em casamento? Um fracasso. Estamos aqui para divorciar, estamos por um fio. Como está a vida espiritual? Um fracasso. E a financeira? Um fracasso. Qual a palavra que ele trouxe de libertação? Meu irmão, você não reina em nada. Então, era um pesar ali, era um confronto, porque Deus nos deu a abundância da graça e o dom da justiça para que reinássemos em vida. E esse princípio saltou ao coração ali do apóstolo e ele percebeu que o Jesus Cristo que o meu esposo estava confessando era inútil. E é isso que Satanás e seus demônios querem fazer conosco, a carne aliada com Satanás e o mundo quer fazer conosco. É isso que o pensamento dessa nova ordem quer fazer conosco, tornar o governo de Cristo inútil. Você pode até ser cristão, mas não governe em nada. Fique com a tua fé nos lábios e ande como um mendigo. Não tenha nada, absolutamente nada. Família, uma bagunça, ministério, uma bagunça, casa, uma bagunça, a vida financeira, uma bagunça. Não andamos em nada. Mas eu sou crente. O diabo também é crente. Eu não estou falando isso para te afrontar, mas estou falando isso para trazer um confronto e um despertamento de que precisamos começar a chacoalhar as coisas que o adversário tem colocado como canga, como jugo no nosso pescoço. E o Senhor tem falado na sua palavra que a gordura despedaça o jugo, a unção despedaça o jugo. Então, que as minhas palavras me sejam ungidas pelo Espírito Santo e ela possa despedaçar jugos nesse dia. Então, voltando aqui àquilo que o Senhor quer fabricar, né? Produzir, fazer crescer na nossa vida, uma estrutura de pensamento de acordo com o reino, para que a estrutura maligna na qual Satanás se assentou, às vezes, com a sua maldade e crueldade no trono do nosso coração, dando ordens, trazendo regências,
Eu não estou falando da entidade Satanás, eu estou falando dos conceitos de Satanás. Estou falando dos fundamentos de Satanás, porque às vezes nós vamos até colocar a mão na boca. Ai, a pastora falou que Satanás está sentado no meu coração. Não, estou falando que aquilo que são os ditames de Satanás, o governo de Satanás, às vezes está assentado no nosso coração, nos governando para a miséria e para a morte. E Deus está falando, eu estou reivindicando para mim mesmo um povo que é zeloso de boas obras, que é propriedade exclusiva minha, que caminha na terra, fazendo o que eu faria se eu estivesse na terra. Cristo falando. Mas, verdadeiramente, o Espírito de Cristo veio sobre nós, porque somos filhos. Filhos daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E ele está falando agora, através de José, eu quero que vocês deem continuidade. Porque Jacó escreveu a sua história através da vida de José, e eu quero escrever a minha história através da vida dos meus filhos que estão na terra. Estou fazendo essa introdução todos os dias para que tenhamos consciência do que é que Deus está formando em nós. Deus não tem filhos filhos que sejam coadjuvantes. Entende isso? Todos os filhos do Senhor são os atores principais de uma peça maravilhosa, não de teatro, mas uma peça maravilhosa, escrita no céu. E ele está esperando que nós tomemos a posição de protagonista da nossa história. Da história de Deus sendo escrita na Terra no ano de 2024 para 2025. E assim isso seja escrito nos livros dos Atos do Espírito Santo neste ano, através da tua vida e da minha vida. É isso que o Senhor está esperando da sua igreja, protagonistas de um reino vitorioso. Protagonistas que não se dobrem diante das astúcias de Satanás e entendam que nós temos as marcas de Cristo em nós e não devemos nos submeter a nenhum tipo de sugestão das trevas. Não podemos mais fazer isso. Estava conversando hoje cedo com meu esposo e o Senhor trouxe um fundamento no meu coração. Há tanto tempo, meu Deus, e vai ser libertador quando eu me achegar à presença do meu Deus e falar, pode levar esse lixo de dentro do meu coração. Logo, isso vai ser derramado sobre a vida daqueles que estiverem aí nos acompanhando pela a vontade de Deus, não é? E nós veremos que quantas pessoas serão libertas através daquilo que Deus trouxe. Olha, você age assim por causa disso aqui. Você não tem reações, você não tem ações legítimas, você só reage. E é por conta disso aqui. Hoje cedo, ontem à noite, eu fiz umas orações e o Senhor está me dando um fundamento que Ele precisa tirar da minha alma, e aí o Senhor está tratando comigo. E por que estou falando isso? Porque você precisa entender que você pode chegar a vice-deus, não é? Entre aspas, você entenda bem o que eu estou falando. Mas ainda assim, haverá coisas para Deus tratar no teu coração, no meu coração. Deus é santo. A nossa santidade, ela é relativa e ela é crescente. A santificação é algo terminado. Sou santa porque Deus me fez ser santa por causa da presença dele em mim. Então, sou santa, mas eu tenho que continuar desenvolvendo a minha salvação e a minha santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Santificação é um processo. Santidade é algo terminado. Se eu falei errado, os irmãos mudem aí. Santidade é algo terminado. Santificação é processual. Então, o Senhor está falando com os ditames malignos. Shalom, meu querido. O Senhor está falando dos ditames malignos que estão ainda no meu coração e querem atrapalhar a imagem de Cristo que está sendo formada em mim. Mas graças a Deus que o Senhor é poderoso para me santificar e me guardar e me preparar para aquele dia, para que eu seja uma noiva adornada, limpa, linda na presença dele. Porque é assim que o nosso Cristo é. Ele é maravilhoso, ele é lindo e ele é limpo, totalmente limpo. Ele não virá buscar uma igreja que anda nos ditames dessa terra com o seu trono preenchido por coisas satânicas. Então, voltando aqui agora para a história de Josafá, dentro daquilo que é a história de José, de Jacó, na vida de José, nós vamos ler aqui, nós lemos ontem o que Josafá fez diante do Senhor e terminamos com essa cena aqui, no versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Veja que esse rei, amados, ele foi de uma sabedoria sensacional.
Qual era a porta que traria a resposta de Deus? A porta que ele usou era aquela que Deus havia estabelecido para fazer contato com o seu povo, na sua palavra. Então, ele pega aqui o versículo 9 e ele levanta para Deus. Deus, o Senhor está se lembrando disso, disso e disso, mas eu quero te dizer que o Senhor tem um protocolo para que o Senhor nos responda, e eu vou cumprir esse protocolo. Veja o que Josafá faz. Ele fala assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos livrarás. O que ele faz? Ele pega, segundo Crônicas, capítulo 7, e apresenta diante do Senhor. Pai, o rei que inaugurou esse templo fez uma oração. Que as orações que fizéssemos voltadas nessa casa ou voltados para esse lugar, o Senhor ouviria. E o que Josafá fez? Ele criou um ambiente profético para que o Espírito do Senhor viesse, por isso estou falando a respeito dos dons que Deus nos deu de profetas, de sacerdotes e de reis, para executarmos governo, para executarmos sacerdócio e executarmos aquilo que Deus quer que vejamos, o que ele está fazendo no céu, para que haja livramento total. E esse rei maravilhosamente conseguiu acessar estas 3 manifestações de filiação a Deus. Ele chegou diante de Deus, trouxe os seus problemas, as suas dificuldades, mas ele falou no nome de quem ele estava se achegando a Deus. Ele falou: o teu nome estaria nessa casa, e eu estou aqui apresentando as nossas dificuldades, todos unidos, potencializados pela unidade de uma nação inteira aos teus pés. Estamos aqui, Senhor, falando que toda oração que se fizesse voltada para este lugar, que toda oração que se fizesse nessa casa, porque essa casa contém o teu nome, tu nos ouvirias e nos tiraria da aflição e da angústia. Olha que visão poderosa. Sabe o que Josafá está fazendo aqui? Ele está tirando daquilo que poderia ser o trono do seu próprio coração qualquer tipo de outro Deus que não fosse o Senhor. Então, Jesus está esperando ser entronizado no nosso coração para que verdadeiramente ele entenda: não, eles confiam só em mim, não há nada paralelo, não há nenhuma obra das mãos dele, não há nenhum outro nome que eles estejam referindo, para que eu não venha e fique de longe, porque há idolatria no coração deles. Eles estão abrindo um caminho para que o meu espírito se manifeste. Eles estão invocando a centralidade do meu nome e eu vou operar, eu vou enviar o espírito da profecia sobre eles. Porque é isso que está escrito no livro de Apocalipse. A centralidade de Cristo é o espírito da profecia. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E veja que coisa tremenda. Josafá acessou isso ao falar do nome que havia sobre aquela casa. Então, amados, às vezes podemos não ter sucesso nas nossas orações, porque estamos entronizando qualquer coisa, menos o nome do Cordeiro. E aí as nossas orações, elas podem até ser ouvidas, mas não podem ser respondidas com um direcionamento preciso através do espírito da profecia, porque não foi criado o ambiente profético. E ambiente profético não é grito, não é pulo, não é uma luz piscando, não é uma nuvem de fumaça que a tecnologia possa oferecer hoje para nós, ainda que tudo isso, Jesus pode passar por cima de tudo isso e vir profeticamente falando. Não estou criticando essas manifestações, mas eu estou falando que o espírito da profecia, ele não é invocado com essas coisas, por essa pirotecnias, essas coisas de trazer um fogo que vai só movimentar a nossa emoção. Eu estou falando de algo sério feito na presença de Deus, que é invocar o seu nome, o nome do Cristo vivo. E aí ele se manifesta com o seu espírito de direcionamento, com aquilo que vem pacificar o coração humano, e aí sim, ele pode trazer o livramento para nós, porque o direcionamento veio. Então, se você está querendo ter um direcionamento, entronize Cristo e o seu nome santo e poderoso, que o espírito da profecia virá. Não é um espírito fajuto, porque ele está linkado à centralidade de Cristo. E quando a centralidade de Cristo é exaltada, ele pode vir e trazer para nós o espírito da profecia. E esse homem, na mesma maneira, quando ele fala a respeito se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, ele está exercendo uma função sacerdotal aqui.
Ele está falando para Deus, Deus, o Senhor falou que se nós nos voltássemos para esta casa e entendêssemos as nossas mazelas, estivéssemos com os nossos corações dispostos à correção e invocássemos o teu nome, tu responderias. Então veja, um coração profético que centraliza Cristo para que o espírito da profecia se manifeste e um coração sacerdotal para que o perdão de Deus também se manifeste. Então aqui nós temos duas influências daquilo que Cristo deixou para nós. O sacerdócio, como aqueles que se vestem com vestes santas e nos apresentamos diante de Deus. Depois nós vamos ver mais uma manifestação daqueles que se levantam com vestes santas para chamar e invocar a presença de Deus nesse mesmo lugar, nesse mesmo capítulo. Então o Senhor está falando para nós, esses dois requisitos Josafá cumpriu. Agora vamos ver se haverá governo nele, porque eu quero trazer livramento ao povo, para que haja continuidade da minha história na terra. Aleluia. E aí ele vem, ele fala isso, faz toda essa movimentação, prepara um ambiente profético. E aí a palavra de Deus diz, no versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Aqui ele dá quem é esse jovem? Esse jovem é filho de um dos salmistas, um daqueles que são famílias levantadas por Davi lá no passado, como porteiros, como adoradores, como aqueles que cuidariam do serviço sacerdotal em manter uma lâmpada acesa diante do Senhor. Esse é o geracional que está nas costas desse jovem que tem o espírito da profecia. O geracional dele tem uma incumbência, uma marca. Aqueles que guardam as entradas do povo de Deus, as saídas do povo de Deus, lugares de decisão do povo de Deus. Então, entenda, as nossas decisões são pautadas pela palavra de Deus. As nossas decisões não podem ser pautadas por emoções, por sentimentos. Esses dias eu estava ouvindo uma irmã pregar e falando, eu sinto, eu sinto, eu sinto. E você toma decisões por causa do que você sente, você está pecando contra a palavra de Deus. Porque a fé não envolve sensação. A fé envolve aquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes a fé vai nos trazer alegria, sim, mas é uma alegria pautada naquilo que Deus diz, não naquilo que sentimos. Primeiro temos fé, depois a alegria vem. Eu estou falando, sim, agora de um estado diário. Não estou falando daquela fé que vem junto com a paz, a justificação, a paz e a alegria. Não estou falando dessa alegria. Eu estou falando da alegria para sairmos e termos livramento de situações que aos nossos olhos seriam impossíveis, porque verdadeiramente somos limitados. E o Senhor está nos ensinando como atrair a sua voz. E aí, esse homem, com essa genealogia tão poderosa, ele vem e traz uma palavra. E quer dizer o nome dele, contemplado de Deus. Então, aqui, ele teve o Senhor o contemplou no meio da multidão, o achou e trouxe ali a palavra profética. E disse, esse homem disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Não havia ali categorias de pessoas envolvidas nessa situação. Então, ele falou dos moradores, ele falou da nação e ele falou do rei. Ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, amados, é isso que Deus quer trazer para nós. Ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está trazendo para o seu povo esse tipo de entendimento. Se vocês centralizam o meu filho, aprendem a orar a mim com sabedoria, trazendo os meus feitos, trazendo quem eu sou, centralizando o meu Cristo, eu vou trazer direção para vocês e vou tomar a peleja para mim. Parem de lutar sozinhos. Parem de andar como se vocês pudessem guerrear contra esses demônios, essas coisas terríveis, essas sensações, essas emoções que vêm contra vocês e parece que a qualquer momento vão abocanhar vocês e não vão soltar mais, vocês vão ficar presos para sempre nesses lugares. Parem de andar sozinhos. Eu sou a vossa companhia. Eu sou responsável por vocês e eu estou reivindicando vocês para mim, não por egoísmo barato de que eu quero simplesmente de volta o que é meu. Eu quero vocês de volta para mim para vos fazer bem e para escrever a minha história através de vocês. E eu quero trazer uma história de bênção, uma história de amor, uma história onde as pessoas vão olhar e vão pensar, puxa,
Seria bom que eu servisse esse Deus. Olha como estão satisfeitos. Qual é o nosso semblante quando saímos na rua? É um semblante de satisfação ou é um semblante de derrota? É um semblante que as pessoas olham para nós e veem as nossas vidas como alguém que é vitorioso, ou eles olham para nós e falam, são derrotados. Quem é o teu Deus? Onde está o teu Deus? Com aquele sorriso de canto de lábios, com aquele escárnio na nossa vida. Como será a nossa manifestação? Aquele homem, não é Pedro, é Paulo. Paulo estava com o seu corpo imerso numa fossa, naquele tipo de reinado. Mas havia algo nele, amados, que aqueles soldados não podiam desprezar. Porque no meio da sua maior humilhação, estar imerso em fezes, as pessoas viam algo nele. Estevão estava sendo apedrejado e as pessoas viram algo nele. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando das pessoas olharem para nós e ver a nossa condição, às vezes com um carro humilde, com uma casa humilde, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da luz que o Senhor revela aos homens através daquilo que está no nosso interior, porque às vezes o diabo vai pegar e vai falar, onde está o teu Deus? Olha a tua casa, na última rua da vila, penúltima rua do fim do mundo. Ah, mas é aí que você quer governar? Sim, é aqui. É aqui que eu governo. É aqui que está estabelecendo um novo céu, uma nova atmosfera. E talvez nós não entendamos isso, porque ainda estamos atrás de grandes coisas e achamos que grandes coisas estão linkadas a movimento, estão linkadas àquilo que está ao nosso redor e é uma coisa assim majestosa, grandiosa. Não, Deus está falando, é grandioso e majestoso se você salvar uma alma através do meu espírito para mim. Isso é grandioso, é majestoso, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Porque aquilo que é valoroso para os homens não tem valor algum para o Senhor. E às vezes nós permitimos isso entrar no nosso coração e desprezamos o nosso humilde começo. Não faça isso. Deus é conosco e Ele tem esse caminho profético para nós. Importa as nossas vidas cumprirmos a vontade de Deus, seja no lugar onde Ele nos colocar, para muitos ou para poucos. Importa que estejamos na posição de satisfazer o coração do nosso Deus, porque até Ele sabe o que nós suportamos. Porque às vezes vamos crescer muito e não suportaremos o nível de glória e vamos nos ensoberbecer e perder, não é? Vamos nos perder. Então, às vezes, Deus pode colocar um pouquinho assim de glória sobre nós para que alcance poucas pessoas, porque Ele sabe até onde vai a fidelidade do nosso coração. A Billy Graham, ele fez ser o maior evangelista do século, não é? Será que você e eu suportaríamos essa glória? Ou será que nós desonraríamos o nosso Senhor e pegaríamos a glória para nós? Uma vez eu li a respeito de Billy Graham, que ele andava, depois que ele terminasse aquelas pregações maravilhosas que ele tinha, andasse alguém atrás dele dizendo: Você é filho de Adão, você não tem valor nenhum em si mesmo. E ali aquela pessoa ia falando das fraquezas dele para que ele tivesse consciência de quem ele era e o seu coração não se ensoberbecesse. Então, amados, é necessário nós entendermos os planos e propósitos de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. E vai nos dar na medida exata para cada estágio que estamos vivendo, para que não nos percamos. Deus é bom. Aí vamos lá. Aí ele fala: não é vossa esta peleja, mas do Senhor. Então o Senhor está falando para você: crie o ambiente e eu tomo a peleja para mim. Centralize meu filho e eu tomo a peleja para mim. Ouça a minha voz e eu tomo a peleja para mim. Amanhã descereis contra ele. Olha o direcionamento agora. Ele está reivindicando para ele mesmo a guerra e agora ele traz o direcionamento. Façam assim. Amanhã descereis contra eles. Eis que eles sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, de frente ao deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Amados, essa é uma palavra firme no meu coração. Quando Deus falou para mim de Josafá, ele trouxe essa palavra no meu espírito. Tomai posição. Tomai posição. E Deus ficou falando. Tomai posição. Tome posição. Aí ele falou, fique parado. Tome posição e fique parado. E depois, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Esse ficar parado não é um ficar parado. Sabe, amados, esses dias que eu falei da indiferença e do descanso. A indiferença e o descanso podem ser confundidos, porque a indiferença é algo da carne e o descanso é algo do espírito.
A indiferença é algo que tanto faz. E o descanso, a quietude, é algo do espírito, que não é tanto faz. Mas você está confiante no Deus que faz. É totalmente diferente. A indiferença é o que aconteceu, aconteceu. O descanso é Deus me dará vitória. Enquanto isso, eu estou aquietada nele. Aquieto-me e eu sei que ele é poderoso e ele vai manifestar a sua glória na terra. Esse é o descanso. A indiferença nos leva a um lugar de morte. O descanso ao lugar de uma expectativa paciente no que Deus vai fazer. Não confunda. Às vezes a pessoa fala, entreguei para o Senhor. Naquela indiferença, gospel. Naquela indiferença evangélica. E não entregou nada para o Senhor, o coração continua fervendo, as dores ainda estão aí. Não tem nada no altar de Deus. Mas da boca para fora estamos falando. Entreguei no altar do Senhor. O altar do Senhor tem resposta. O altar do Senhor tem direcionamento. E o altar do Senhor tem paz. Aleluia. E aqui, amados, ele vai falando. Eles vão subir. Você percebe? Eles vão subir. Mas eles não vão alcançar o lugar onde você está. Porque você está num lugar mais alto. Aí depois, nesse encontro, não tereis de pelejar e tomar posição. Ficai parados e vede. Já falei isso. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ele deu toda a caminhada profética que se deveria fazer. Ele não falou para o povo que não haveria mobilidade, no sentido de você fica parado, há um tempo de quietude na presença de Deus, depois você vai avançar. E observe que a palavra de conhecimento que se manifestou aqui aos ouvidos daquele povo e do rei Josafá, ela precisou ser discernida pela palavra de sabedoria. Dons espirituais, os dons espirituais de revelação precisam caminhar juntos. Como assim, pastora? Palavra de conhecimento, direcionamento. Palavra de sabedoria, como faço aquilo que eu fui dirigido a fazer? Palavra de sabedoria. Discernimento de espíritos. Eu discerno aquela palavra, foi Deus que falou, e Ele está falando para eu fazer assim. Conhecimento, sabedoria, discernimento. Não se perca dessa tríade, porque senão nós podemos pôr os pés pelas mãos. Ah, Deus mandou ficar parado. Porque depois nós vemos uma movimentação. Tomai posição e ficai parados. Aí ele vai falar, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Sabe, amados, depois que o Senhor nos dá uma palavra, um direcionamento, vamos nos prostrar diante dele. Falando para ele, nós confiamos que o Senhor está falando conosco e o Senhor vai nos dar vitória. Ainda que não saibamos muito bem como fazer tudo isso, porque o Senhor está falando, toma posição, fica parado, e depois amanhã nós vamos andar. Para a gente está difícil, Senhor. É melhor ser desenhar, não é? Mas com o rosto prostrado em terra, entendendo que aquele que começou a boa obra, ele vai dar o término dela. Essa é a nossa parte. E sabe, amados, a adoração, ela nos faz ver como Deus vê. Torne-se semelhante a eles, todos aqueles que o adoram, porque confiam nos ídolos. Mas isso é um princípio. Então, se adoramos o Senhor, nós nos tornamos semelhante a Ele, porque confiamos nele. Então, algo cresce dentro de nós. Deus cresce dentro de nós. Uma confiança vem na adoração. Porque passamos a estar num lugar onde a semelhança com Ele se assenhora de nós. É na adoração, na prostração, é na entrega, não é? Mãos levantadas, cabeça curvada, entendendo a nossa limitação e a nossa fraqueza. Deus vem. E aí depois, dispuseram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos Coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Observe, a gratidão fluiu do coração desses homens. E eles foram lá naquilo que Davi já havia feito aqui, como falei, a respeito do versículo 14, desse homem, Jaaziel. Eles se levantam, porque esse era o turno que Davi havia preparado para a casa do Senhor. Então, esses homens, os coatitas e os coraitas, se levantaram para adorar. Você vê a importância da continuidade de um geracional. Davi começou isso. E a perpetuidade. Aqui Josafá já era um rei de muitas outros reis no meio do caminho. Infelizmente, eu não tenho conhecimento disso, mas houveram muitos reis depois de Davi, e estava funcionando o serviço de adoração até esse dia.
E eles puderam lançar mão daquilo que um geracional lá de trás plantou. É disso que Deus está falando. Eu estou escrevendo uma história. E aquilo que você, como filho de Deus, faz hoje, vai ser usado lá na geração futura. Aquilo que aquele Watchman Nee escreveu lá naquele ano, lá no passado, está valendo para a geração de hoje. Aquilo que os homens de Deus fizeram lá no passado está valendo para a geração de hoje, porque é um geracional que Deus não permite apagar. Porquanto foi feito em Deus, e aquilo que é feito em Deus é eterno e tem o seu valor aqui na terra. Homens que desbravaram as suas próprias, entregaram as suas próprias vidas para a movimentação de Deus e Deus os honra até hoje. Observe, amados, a vida de Josué. A vida de Josué, o senhor estava falando comigo a respeito de Josué. O que ele era? Ele era um guerreiro. Ele deixou o sucessor? Não deixou. Porque ele não era sacerdote, ele não era profeta. Moisés era sacerdote, profeta e um homem de guerra. Porque ele sempre estava na guerra espiritual. E Deus levantou um guerreiro na terra e ele, Moisés, de mãos levantadas, fazia a guerra nas regiões espirituais. José aprendeu a fazer a guerra na terra. Moisés pôde deixar um sucessor, porque ele aprendeu a fazer a guerra no céu, porquanto era profeta, sacerdote, e era também um guerreiro do Senhor. Então, esse tipo de manifestação precisa estar em nossas vidas. Por isso que o Senhor tem chamado não uma geração de Josué apenas. Guerreiros, Deus tem chamado uma geração de Josué, porque carregam as marcas de filho de Deus. É por isso que Deus, quando levantou aquele hino daquele menino, Fernandinho, Moisés, deixa o meu povo ir, Faraó, com aquela voz cheia de unção, cheia de potência. Essa foi um dos hinos que escolhemos para ministrar ali nos filhos, e gostaria eu de ter manifestado uma potência maior, como aquela que foi levantada ali para vós, para despertar as vidas que estavam ali. Deus as chamou de uma geração de Moisés, uma geração completa e plena naquilo que o Cristo deixou para nós na terra. Um povo que sabe ver o que Deus está fazendo, um povo que sabe ser sacerdotal e um povo que sabe ser um povo de governo. Então, escute isso, Moisés de Deus, que estão aqui na terra. Você tem uma tríplice unção de filho de Deus. Não negocie nenhuma delas. Josué não deixou sucessor, porque não havia nele um serviço sacerdotal de ensino, de transferência daquilo que são as realidades espirituais. O povo estava perdido. O apóstolo Éder hoje falou de Josué. Ele falou, então, Josué não deixou o sucessor. E eu estava ali, ouvindo o apóstolo e passando as roupas, e o Senhor falou para mim, porque Josué não tinha a tríplice unção. Ele tinha só unção de guerreiro. Ele não era profeta nem sacerdote. Então, ele estava manco no seu sacerdócio, na sua completude de pessoa. Então, o Senhor está falando para você hoje, Moisés de Deus. Entre na minha presença. Descubra o que eu tenho para você. E ande de acordo com isso, porque eu sou poderoso para te capacitar. Nós precisamos deixar geracional. Josué, a palavra de Deus diz que quando Josué morreu, o povo estava disperso. Não conheciam ao Senhor, porque não havia sacerdócio. Não havia não havia quem poderia dar continuidade àquilo que Moisés começou. O mais importante de Moisés era: lembra-te, Deuteronômio quer dizer segunda vez a mesma lei, o mesmo nome, aquilo que está sendo feito de novo, Deuteronômio, é isso? É uma maneira que Deus achou de falar para aquele povo. Pode ver que quase tudo que está em Deuteronômio é repetido, daquilo que está em Gênesis, Números, Levítico e Êxodo. Por quê? Porque Deus estava trazendo a memória. Olha, não se esqueçam disso. Mas não havia sacerdócio suficiente para passar para aquela geração. E era necessário continuar com aquilo que Deus havia colocado no espiritual, não apenas na conquista de territórios. E por isso o povo se contaminou, porque sem profecia o povo se corrompe. E aí, então, amados, voltando aqui, eles vão falando e eles adoraram a Deus por causa daquilo que Davi havia feito na sua época. E a palavra de Deus é maravilhosa com Davi. E Davi foi útil para aquela geração. Oh, meu Deus, qual é o teu desejo? Eu quero ser útil para a minha geração. Eu quero transferir legado. Eu quero transferir herança espiritual para o meu filho, minha nora e aqueles que o Senhor colocar ali de geracional sobre eles, nossos netos, mas eu quero deixar uma geração que venha a comer, a se alimentar do que Deus produz através de mim.
E temos nos esforçado para transferir legado para aqueles que estão mais aproximados de nós. Queremos que todos produzam, frutifiquem e sejam espalhados por esse mundo para fazer o evangelho de Cristo ser conhecido por toda a terra. Porque assim diz a palavra de Deus. E o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra. Quem faz a glória de Deus ser conhecida na terra somos nós. Aí depois, eles cantaram, adoraram ao Senhor, se prostraram, os levitas, não é? Fizeram algo ali da presença de Deus, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé o governo. Olha o governo. E disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Profeta não dá voz de comando, profeta dá direção, o rei assume comando e dá destino ao seu povo. Identidade, propósito e destino. Não misture as estações. O profeta vê e avisa o rei assume e põe o povo para funcionar, ou põe a nossa vida para funcionar. O governo governa, o profeta vê, o sacerdote se dobra diante de Deus para pedir misericórdia. Não confunda. Então, se você é profeta dentro de alguma casa de Deus, saiba a sua jurisdição. Não ultrapasse as mãos pelos pés. Você traz o que está acontecendo nas regiões espirituais e só. Quem decide o que vai fazer não é você. Não sou eu. Na minha igreja, eu sou a profeta. Eu vejo. E eu tenho que passar para o meu esposo. Quem dá o aval do sim ou de não é o meu esposo. Como também sou profeta e intercessora na vida do apóstolo Éder Gregório, ali na rede que ele tem. O Senhor nos levantou para isso, para auxiliá-lo, ali junto com outros profetas e intercessores. A minha parte é denunciar. A parte do apóstolo é colocar em prática o que foi denunciado. Se ele falar, não, irmã, não é assim, eu fico no meu lugar. Entenda isso. Não faça confusão. Não ponha os pés pelas mãos. Não saia por aí fazendo coisas que Deus não mandou nós fazermos. Porque o ministério de intercessão e o ministério profético, infelizmente, é muito mal visto por conta de não sabermos o nosso lugar. Infelizmente, porque achamos que vimos, nós podemos governar. Lembre-se que quem passou por cima de Jezabel não foi Elias, foi Jeú. Jeú era rei. Elias era profeta. Entende? Em nome de Jesus. Aí vamos lá. Aconselhou-se com o povo. Olha que rei humilde. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Você observa agora o governo funcionando. Ah, tá. Como Davi funcionava? Ah, era assim, então vou imitar. Observe a importância de alguém que deixou testemunho na terra. Vou imitar. E aí ele imita, vou levantar os cantores do Senhor. Vou trazer um ambiente de adoração. O ambiente profético funcionou, veio a direção. Então eu continuo. Porque se Deus foi atraído por esse ambiente de humilhação e humildade, eu vou levantar os mais altos níveis de adoração. Cantores do Senhor, ei, o Kalachebarra, apresentem-se. Governo, o Rekalashvi. Ele poderia ter chamado os soldados, ele não chamou. Chamou os cantores. Porque quando Deus fala, ficai parados, e pega a guerra para si, ele entende que a guerra de armas naturais não vão funcionar. Não era a artilharia dele que iria trazer a guerra, mas os cantores. Salmo 149. Esses que estão preparados com os altos louvores, aí eles vão executar o juízo que já está escrito contra os reis da terra. Foi isso que Deus fez. Esse homem estava cheio do Espírito de Deus. Podia estar com medo, mas estava cheio do Espírito de Deus. E estava dando ali as ordens para fazer o povo ter vitória. É isso que nós, como Moisés de Deus, precisamos. Precisamos nos acercar de pessoas que tenham visão espiritual. A palavra de Deus diz, ele aconselhou-se. É uma humildade tremenda. Vem cá, o que você tem para falar para mim? O que você, como homem de Deus, como mulher de Deus, tem para falar para mim? Me ajude. Nós estamos numa guerra, numa peleja. Não vamos fazer guerra sozinhos. Nós temos pessoas compromissadas com esse reino. Então, nos unimos. Na unidade tem poder, tem força. E as pessoas, eu creio, que foram dando ali conselhos de guerra para ele. Na multidão dos conselheiros é que se faz a guerra. E ele tomou esse princípio e começou a governar. E ali vem lá, aí ele fala, ele ordenou cantores para o Senhor.
que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele estava, por acaso, clamando por livramento? Ele estava, por acaso, falando das mazelas e dos medos? Ali, na voz dos cantores, ai, Senhor, eu estou com medo. Não. Ele estava falando a respeito do caráter de Deus. Quando estamos em guerra, o que precisa ser levantado no nosso louvor, na nossa adoração, é o caráter de Deus. Tu és grande, tu és magnífico, tu és poderoso, tu és bom, tu és misericordioso. Peguem o caráter de Deus e levante mais alto. Levante com potência. Pastora, mas estou em dores. Dei testemunho esses dias. No meio da dor, levantei um altar. Nem sabia que estava levantando o altar. Mas aprove ao Senhor falar para mim: esse é um altar que eu recebo em pé. Porque é no meio das dores, no meio da confusão, no meio do medo, no meio do adversário está abocanho no abocanho, abocanho no abocanho. E aí você começa: tu és bom, em todo tempo és bom. Com medo, com uma insegurança. Meu Deus, o adversário vai me tragar. E de repente ele coloca o louvor inteiro nos meus lábios. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E aí ele vai cantando, o louvor vai crescendo e o ambiente é dissipado. Porque eu não fui chorar os meus medos. Eu fui levantar um trono para Deus que eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu estou passando para vocês o que eu recebi fresco agora do Senhor. Recebi esses dias, essa semana aí passada, domingo para segunda, recebi do Senhor e eu estou passando para vocês o que dele eu recebi, para que vocês tenham armas para lutar. Para que vocês venham, é como Moisés, ali na presença de Deus, trazendo as tábuas da aliança. Eu não estou me comparando com Moisés, estou falando do princípio. Do líder que vem, gasta tempo com Deus e traz algo para apresentar diante do Senhor. Por isso, não se apresse. Se o teu líder não tem te dado nenhuma direção ainda, não se apresse, deixe o seu ídolo, o seu líder lá com o Senhor, até ele trazer uma direção que verdadeiramente vai te ajudar no seu destino profético. Aquele povo fez bezerro de ouro porque não teve paciência. Enquanto o líder estava lá, debruçado diante de Deus, esperando Deus escrever as direções e os novos regimentos para aquele povo estava apressado, por isso a pressa, ela é inimiga da fé. Quem tem fé, não se apressa. Isaías fala isso. E aí depois, e eles cantando, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí ele fala, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, que de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, foram desbaratados. Ele falou para aquele povo tomar posição. Que posição é essa? Uma posição de fé e de confiança. Fiquem parados, espere a quietude envolver vocês. E amanhã, enquanto a quietude fez a sua obra completa, vocês se levantam e marcham. Coloque os cantores à frente, tome conselho. Coloque não um exército cheio de flechas, de espadas, de escudo, de lanças. Coloque a adoração na frente. Exalte o meu caráter. Observe que ele exaltou o caráter de Deus, não os feitos do Senhor. Os feitos do Senhor são denunciados ou anunciados, não é melhor a palavra, pelo louvor. A adoração fala do caráter de Deus. Então ele entrou pelas portas do Senhor com vestes sagradas. Que vestes são essas? São as vestes que foram santificadas pela fé que eles deveriam ter em Deus. Os cantores deles deveriam ser muito corajosos, não é? Ir enfrentar um ajuntamento de 3 exércitos sem nenhuma arma, só com as vestes sagradas, não é? Precisaram de coragem, de ousadia. Talvez você esteja assim hoje, diante de uma frente de combate muito grande, e o adversário está falando: vista-se das tuas vestes reais, fortalece-te, sacode o pó, quebra as cadeias e venha cantar para mim. Porque enquanto você canta, eu coloco emboscadas. Quebra o poder do inimigo, ó Deus. Quebra o poder do inimigo, ó Deus. Tem uma música do Cirilo que fala isso e ele ministra, não é? E aí, essa parte quebra o poder dos inimigos. E eles foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir. Deus colocou confusão entre os inimigos do povo de Deus. Nós não precisamos fazer nada. Deus mesmo envia confusão.
nós devemos levantar as nossas vozes, ei, elevar aos céus, e ele começa a despedir as suas chamas de fogo. Salmo 18 fala isso, que ele despede os seus raios. E quando Deus está falando isso lá no Salmo 18, no original hebraico, está falando, e ele intercede, ou seja, ele se coloca no meio da batalha. Ele envia os seus raios de intercessão, ou seja, os raios que fazem com que aquele movimento se acalme, se aquiete, porque a voz dele está falando. É disso que Deus está falando, que ele quer fazer na tua vida. Uma vez precisava ir num encontro, e o espírito de assassinato estava rondando a minha casa. A minha mãe fora assassinada pelo meu pai. E naquele tempo estava muito difícil o meu casamento com meu esposo. E havia um encontro, eu estava numa igreja que eles faziam encontros, um encontro tremendo. E o meu pastor na época falou, agora as irmãs vão. Depois, eu não lembro certinho como foi a sequência, mas ele falou, as irmãs vão. E eu falei para o meu esposo, eu quero ir ao encontro. Meu Deus, nunca passei tanto medo. E ele ficou muito furioso, muito bravo. E eu percebi pelo espírito, o espírito da morte da minha mãe rondando minha casa. Aquele espírito de assassinato no jeito do meu esposo falar, no olhar, na atmosfera que se criou na minha casa, e eu fui encolhendo. Mas o Senhor me deu uma ousadia santa. Eu ousei crer. Eu fiquei parada, tomei posição, mas fiquei parada, não falava, ficava quieta. Se você for, eu vou te deixar. E isso, e aquele outro. E eu no ponto de ônibus, a minha casa era numa esquina aqui, o ponto de ônibus na esquina de baixo, da porta da minha casa, ele me via no ponto de ônibus e ele da porta da casa, não vai, não vai. E eu com o coração desesperado, debaixo daquela atmosfera. E Deus me deu a ousadia de confiar nele. Você e eu não sabemos quantos adversários estão ao nosso redor querendo nos tragar, mas eu quero te incentivar a confiar no Senhor. Ele tem livramento para você. Uma outra irmã passando por espancamento da parte do marido. O marido levantou o braço para ela e ela clamou ao Senhor. O Senhor paralisou o braço do marido dela no ar. Você não sabe qual estratégia Deus vai te dar. Às vezes ele vai te dar uma estratégia de mudez. Você não vai falar nada. Você vai ficar quietinha, só vai continuar com a tua bagagem saindo de casa, passo a passo, com muito medo, indo para um lugar de destravamento espiritual para a sua vida. E você vai continuar caminhando até aquele ônibus passar e os gritos de ameaça do seu esposo ficarem para trás. E depois você chegar em casa e o ambiente ter sido dissipado pelo poder do Senhor. Ou às vezes você vai ter que clamar e o braço do seu marido vai parar no ar. Como a mão daquele rei, que é aquele profeta novo, quando foi denunciar que o altar estava quebrado, o altar se rachou, as cinzas do altar foram vistas, e aquele rei foi se levantar contra aquele profeta e a mão dele parou no ar. A mão do marido dessa irmã parou no ar, porque aprove ao Senhor fazer dessa maneira. Eu não sei o que Deus tem preparado de livramento. Estou falando para as mulheres, mas há muitos livramentos para homens também. Vou contar uma do meu esposo. Um dia ele foi no comércio do pai dele, ele foi buscar as mercadorias para auxiliar a avó dele, que era já de idade, e ela falou: Você vai lá, Alexandre, busque as carnes lá que seu pai me dá, eu pego no seu pai toda semana, eu te dou a passagem. E ele estava desempregado, nós morando de favor na casa da minha sogra, né? Nós morávamos ali, de favor, na casa da minha sogra. E o Alexandre pegou o ônibus, que morava perto da casa da avó dele, e foi lá no comércio do pai dele. Chegou lá, o pai dele falou assim: Quanto você tem de dinheiro na carteira? Ele falou assim para o pai dele: Eu não tenho nem dinheiro, é só o dinheiro que a avó me deu para eu vir buscar as coisas dela. E o pai dele pegou, colocou 10 reais em cima do balcão, falou para ele: Tome esses 10 reais, porque se eu não tivesse nenhum dinheiro na carteira, eu já teria me matado. A voz de um pai falando para um filho desempregado, procurando um destino para sair daquela situação, com uma esposa e um filho para criar, morando de favor na casa da mãe. O que você acha que o adversário queria fazer com a vida do meu esposo naquele lugar? Que insinuação era essa? Que uma autoridade da vida do meu esposo estava insinuando, o adversário usando a boca dele para insinuar para o meu esposo: se mate, você é um fracasso, não tem dinheiro para nada. Só que veja
A sabedoria de Deus. Sabendo que tudo isso ia acontecer, deu um hino ao meu esposo. Ele cantava no ônibus, dentro da mente dele. Não tenho ouro, não tenho prata, no meu não ter eu tenho tudo. Tenho Jesus, a luz do mundo. Ele é o poder, fonte de vida, grandes muralhas, cadeias caídas. E canta mais um pedaço. O Senhor o blindará para aquele momento de manifestação tão incisiva e terrível das trevas, tão cruel. Ele afastou o dinheiro do pai dele, porque aquele hino subiu naquele momento ao espírito dele. Ele devolveu e falou: não, pai, eu não preciso do dinheiro, pode guardar, eu estou feliz assim. Porque Deus tem dado livramento ao seu povo. É disso que eu estou falando. Governo. Governo sobre circunstâncias, situações, sobre esse mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade, aquilo que o adversário tem procurado fazer, trazendo as nossas memórias de feridas, fazer com que a nossa vida esteja pautada em coisas as quais Deus não colocou, e a nossa alma atribulada, que ainda não saiu daqueles lugares de cativeiro que carregamos durante tanto tempo, o Senhor está falando: ei, governe sobre isso. Tome a minha palavra. Crie um ambiente. Deixe o meu espírito vir te dar direção. Depois tome posição, fique parada. Deixe eu acrescentar quietude no teu coração. Depois marche ouvindo os conselhos que eu vou dar àquele que eu coloquei ao teu redor. Você vai levantar cantores que me adorem, com vestes sagradas, vestes santas. E o adversário terá que recuar, porque eu enviarei a estratégia de guerra que me apraz. Estou dando testemunho de estratégias de guerra, no meio de adversários furiosos, que vêm para roubar, matar e destruir. O Senhor está falando: ei, você é meu Moisés, eu tenho uma história com você, eu estou escrevendo a minha história através da tua história. Por favor, seja uma pena de habilidoso escritor para mim. Deixa eu te envolver na fumaça. Deixa eu te envolver numa nuvem de glória. Fique parado. Deixa eu falar a meu respeito ao teu coração. Deixa eu te fortalecer em quem eu sou, para que eu faça prodígios, maravilhas e sinais através de você. É você. Não olhe para o lado, não olhe para trás. É você, você. Cada um de vocês. Deve colocar aqui. Ó. E aqueles que virão assistir. Cada um de nós que aqui estamos. Deus está falando, é com você. Fala, é comigo. É comigo. Deus está falando comigo. Eu sou o Moisés de Deus. Ai, pastora, que arrogância. Não é isso, pastora Margarida. É comigo. Recebe, irmã Mara. É comigo. Porque Satanás quer você, quer fazer você aquela visão, um vermezinho de Jacó. Podemos ser um vermezinho de Jacó na presença do nosso Deus. Podemos ser humildes na presença do nosso Deus, mas diante do adversário precisamos resplandecer a luz do Cristo vivo. Veja que José, enquanto ele estava na presença daqueles que ele precisava brilhar e alimentar, foi isso que ele fez. Até que a luz de Deus viesse sobre ele e trouxesse alimento e luz para ele mesmo. Ele ficou muito tempo debaixo de uma treva. Muito tempo, faça conta. 17 anos, ele tinha 13 anos, 7 anos de fartura, já dá 20. E mais o tempo em que o pai, ou aliás, os irmãos vieram para pedir alimento para ele. Quanto tempo gastou? Ele já tinha filhos. Já tinha um menino chamado Manassés, esquecimento. Já tinha um outro menino chamado Frutífero. Mas por dentro havia dor. Tanto é que, se você observa a forma e a estratégia que ele usou para trazer os irmãos e trazer o pai para o lugar onde ele estava, veja que, na verdade, não era uma estratégia. A própria Bíblia, naquele negrito que eles colocam, o estratagema de José. Estratagema é usado para estratégias malignas que têm segunda intenção. Então, ele estava ferido. Mas aprove o Senhor tirar aquele grito da alma dele, para que ele governasse e fosse alimento para si mesmo. José governava por fora e Deus estava chamando para ele governar por dentro. Chegou a hora dele. Diga para você mesmo, chegou a hora de eu me governar por dentro, para que aquilo que eu fizer por fora tenha mais unção, mais poder, e eu saia do lugar de cativeiro. Talvez você já esteja governando por fora com muita habilidade, porque o Senhor tem te feito dessa maneira.
tem te feito brilhar para as pessoas, tem te feito alimentar pessoas, mas por dentro ainda há dores, muitas dores. Por dentro ainda há gritos silenciados, porque você não recebeu ainda a iluminação do que vai fazer esse grito sair de dentro de você. Mas o Senhor está falando hoje para você: deixa eu governar, estou escrevendo uma história. E a minha história é, sim, de alimentação, de governo, mas também é uma história de cura profunda da sua vida, porque eu quero acrescentar na sua vida, em nome de Jesus. Sim, chegou a hora de governar por dentro. Emoções que me regiam para a cruz. Coisas que eram senhoras da minha vida, para a cruz. Adversário, você está sentenciado, porque o Cristo vivo falou que o Espírito nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe desse século já foi julgado. Então, qual é a autoridade dele? Se há justiça, fomos convencidos do pecado e nós entramos pelo caminho da justiça, ele tem que ser julgado. E a justiça é estabelecida quando nós deixamos a nossa justiça própria, maligna, e entramos pelo caminho da justiça do Cristo vivo. Aí Satanás é julgado e ele tem que sair. Você entende? Moisés de Deus. Fique com essa palavra, fique com essa meditação. Segunda-feira, em nome de Jesus, nós voltamos à minha vida. Pastor Alexandre, que está meditando a respeito do resgate da mulher, a identidade da mulher. Queremos fazer algo que venha mudar o nosso destino profético como mulheres. E os homens que aqui estiverem vão aprender como tratar também as suas mulheres de maneira que agrade o coração de Deus. E nós vamos sair de muitos lugares de cativeiro, porque haverá uma identificação das nossas mazelas como mulheres. E o Senhor vai falar para nós: mulher, como falou para Maria, aquela que o encontrou na sua ressurreição. Mulher, aleluia. E você vai colocar o seu nome e vai dar muito certo, porque Ele está nos restaurando para vencermos as obras das trevas. Amém? Fique com Deus. Um bom Shabat de descanso, de graça, de misericórdia, cada uma que aqui estão. Missionária Fátima, irmã Égina, que estão aparecendo agora, Mara, Maria Conceição, Patrícia, todo mundo, pastora Margarida, Geni, e alguns aí que eu esqueci agora, em nome de Jesus. Que Deus seja glorificado em nossas vidas e também seja santificado em nossas vidas. Um abraço, fiquem com Deus, até segunda. Em nome de Jesus, Shabbat Shalom, até mais. Uma beijoca, glória a Deus.